Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Mushin Trader falando e hoje trouxe uma ferramenta muito usada por quase todas as escolas técnicas. Vou mostrar como usar o RSI, ou Índice de Força Relativa, da maneira correta. Após o vídeo vocês saberão para que serve e a forma de usar o RSI. Caso acharem que faz sentido e queiram usar como uma de suas confluências no operacional de vocês, fiquem à vontade. Os tópicos do vídeo de hoje serão: o que significa e o que é RSI, como inserir ele no seu gráfico, como usar e, por fim, um exemplo prático usando essa ferramenta. Então, o que significa RSI ou IFR, como é chamado aqui no Brasil? Índice de Força Relativa. Ele mostra exatamente isso. Ele mostra graficamente como a força do ativo está se portando de acordo com o movimento dos preços. Ou seja, o preço está renovando topos, o RSI também está renovando topos, ele está renovando fundos, ou seja, uma tendência de baixa, e o RSI também está renovando fundos, isso é muito importante. Então ele mostra, né, de que forma a força ou a intenção dos preços está agindo, se ela está acompanhando o preço ou não. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, dá para ver nitidamente nessa faixa aqui o preço subindo, renovando topos, topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, depois um topo mais baixo, daí que ele despenca. Então, uma forma de poder estar prevendo uma possível reversão, uma confluência a mais aí, é justamente estar usando o RSI. Então, vocês observem que aqui, ó, ele fez um topo mais alto, no RSI embaixo, ele fez um topo mais alto, aqui ele fez um topo mais alto, no RSI ele não fez, ele abaixou, tá vendo? Ou seja, enquanto o preço está renovando o topo, o índice de força relativa, né, não está renovando. Ou seja, está mostrando fraqueza latente nesse movimento de preço aqui. Então, uma confluência a mais aí para a gente poder estar prevendo uma possível reversão. Agora mostrando aqui o exemplo que eu trouxe desde o início do vídeo. Então temos essas linhas traçadas aqui e aqui. Então, embaixo simbolizando o gráfico do RSI ou do IFR, como vocês preferirem chamar, que é o gráfico dos preços. Observem que nesse momento que ele renova esse fundo aqui, ou seja, ele faz um preço mais baixo em relação a esse aqui, nesse tempo gráfico, logo embaixo aqui o RSI não renova o fundo. O que ele faz? Ele faz um topo, aliás, um fundo inclusive mais alto. Está vendo aqui essa divergência? A gente chama de divergência de RSI. Ou seja, o preço desceu, enquanto no RSI ele subiu. Então a gente pode deixar até marcado nosso gráfico aqui. Nem sempre a gente precisa estar com o gráfico da RSI aberto, né? Pode ser minimizado, depois eu vou mostrar para vocês. Então já deixa marcado aí o nosso gráfico. Teve uma divergência de RSI, ou seja, mais uma confluência numa possível reversão. E foi o que aconteceu, subiu. Chegou aqui em cima, capturou essa liquidez. Também já foi ensinado em vídeos passados, vou estar deixando o link aí acima a respeito de captura de liquidez. Então, foi uma liquidez capturada, liquidity sweep. Logo em seguida, depois de capturar essa liquidez, ele despencou. Então a gente tinha a confluência da captura de liquidez e também da divergência de RSI. Por quê? Esse topo mais alto que surgiu, no RSI não foi o que aconteceu. Então, ó, olha o exemplo aqui, ó. Fez quase um topo da mesma altura, né? Aqui, tá vendo? Não renovou. Poderia talvez dizer até que foi mais baixo, na verdade, foi um topo mais baixo, né? Ele fez o topo mais baixo, então indicando divergência no RSI nessa região de preços aqui. Tá, vou mostrar para vocês agora como inserir o RSI no gráfico, tá? Então vocês vão vir aqui em cima, clicar em indicadores, vão digitar a palavra RSI. E aí vai aparecer Índice de Força Relativa, IFR. Então vão clicar e ele já vai aparecer no gráfico de vocês, tá? Então a configuração dele, quando vocês colocam no gráfico de vocês, é dessa forma aqui, ó, tá? Eu particularmente gosto de mudar, então o meu RSI é esse aqui, ó. Tá, deixa ele mais simples, né? Realmente sua linha ali. Então quem quiser copiar a configuração é essa aqui, tá? Vamos só olhar aí e copiar.
Pessoal, às vezes acontece do gráfico sumir do RSI. Então, caso suma, né? Porra, já coloquei, porque desapareceu, cadê o RSI? Não se desespere, vem aqui em cima, aparece uma boquinha aqui, ó, tá vendo? Azul aqui, clica, vai aparecer aqui embaixo. Aí maximiza aqui, ó, clicando nas setas, tá? Então vai restaurar o painel e ele vai estar aqui. Vocês podem ajustar aqui o tamanho, né? Na hora que estiver comparando, mexer aqui também, tá? O caso sempre deixa em logaritmo, tá, pessoal? Os gráficos aí, para trazer mais precisão para vocês, deixa no L aqui, ó. Galera, se esse conteúdo era o que vocês procuravam na internet, queriam aprender um pouco mais sobre RSI e de fato tá te acrescentando, tá te agregando, dá aquela curtida aí, comentem se tiver alguma dúvida, acione o sininho, se inscrevam no canal aí para estarem cientes aí quando novos conteúdos surgirem, tá bom? Tamo junto. Eu trouxe para vocês um exemplo aqui do Bitcoin barra dólar. Então, no gráfico semanal, o Bitcoin deixou um Fair Value Gap, uma região a ser mitigada, e foi o que aconteceu. Aqui 7 de abril do corrente ano, ele praticamente mitigou toda a ineficiência que foi gerada. Vou descer para o gráfico de 4 horas agora. Esticar a região até aqui. Logo aqui a gente tem um Fair Value Gap bearish, um SIB. E aqui ele já rompeu, né, tornando nosso Fair Value Gap um IFVG, né? Fair Value Gap invertido. Agora, para trazendo conteúdo aqui no contexto do nosso vídeo, outra comprovação aí de que a tendência bearish estava sendo revertida, né, para bullish, além dessa mitigação aqui desse Fair Value Gap semanal, é o nosso RSI. Então, se vocês observarem aqui nitidamente, ó, no gráfico de 4 horas, o preço fez um fundo mais alto, só que no RSI ele também fez, só que olha só a diferença, olha a questão da força aqui, indicando muita força no movimento, não proporcional, então isso gera mais um sinal de reversão. Outra coisa, depois que ele rompeu a região do nosso Fair Value Gap, a gente observa aqui que olhando esse topo aqui, ó, vamos puxar ele até esse aqui, e agora olhando embaixo no nosso RSI, daqui, ó, só alinhar aqui, ó, tá vendo a linha vertical aqui, ó, para alinhar, é só usar ela, para poder estar comparando. Vou esticar dele daqui até aqui, olha lá a divergência, tá vendo? Então aqui fez um topo mais baixo em relação a esse, só que aqui fez mais alto, indicando o quê? Que essa puxada aqui tem realmente intenção de movimento. Ela está indicando força no RSI, de fato. Então, comprovando aí mais confluências, mais sinais de que realmente a gente está iniciando uma possível reversão com preços mais altos. E de fato é o que acontece, né? Vou passar aqui no lugar, dar o play aqui. Você vai, começa a executar aí preços mais altos, de fato. É uma leve consolidada, né? Mas logo começa a ganhar mais altitude, preços mais elevados aí. E por hoje é isso. Curta, compartilhe e comente. Até a próxima. Tamo junto.